Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a este canal mais uma vez. Eu sou Benito Ribeiro, eu sou terapeuta, sou escritor e aqui é o canal onde eu trago algumas reflexões para a gente pensar na vida e avançar em direção ao crescimento. No vídeo de hoje eu quero trazer uma coisa que tem sido um desafio para o meu próprio movimento interno, que eu quero trazer também para que você também observe bem este movimento aí dentro de você, porque é um movimento que pode nos ajudar a caminhar de uma forma mais leve em direção a sermos uma pessoa melhor. Que é o tal do caminho de tentar se tornar uma pessoa mais positiva. Eu confesso que a minha construção interna, a forma como eu fui criado, foi uma forma onde a gente busca sempre ser melhor. Mas não é uma busca de ser melhor, leve, tendendo ao positivo. É uma busca de ser melhor com uma autoexigência muito grande. Com uma autoexigência que me fez, em muitos momentos da minha vida e momentos recentes da minha vida, já dentro da vivência de ser um terapeuta, onde eu me via num movimento de muita crueldade comigo mesmo. No momento de ter que estudar muito, de ter que trabalhar muito, de ter que fazer, e que me levavam a um lugar de um esgotamento muito grande. Recentemente eu tenho estudado bastante sobre as feridas emocionais, sobre o tal do amor próprio, sobre a criança interior. E no estudo deste amor próprio, eu percebi algo sobre mim que talvez você também veja em você, que é a dificuldade de autovalidação, de autorreconhecimento, de autoparabenização mesmo por aquilo que se faz, de se reconhecer aquilo que a gente está fazendo para que a gente se torne uma pessoa mais positiva e que reconhece mais os nossos próprios avanços. Isso é um fato que é incontestável, que é o seguinte: quando a gente aprende a reconhecer o que faz, quando a gente aprende a se parabenizar e se valorizar por aquilo que faz e por aquilo que conquista, a gente naturalmente ganha mais força para ir mais além. Quando eu falava isso por muitas vezes para os meus clientes em consultório, muita gente começava a questionar, assim como eu sempre me questionei muito sobre isso, se no momento em que a gente começasse a reconhecer o quanto a gente já foi para frente, se a gente não começaria um movimento de pausa, como se a gente internamente já se sentisse satisfeito com o que conquistou e parasse de ir avante, de ir além. Só que não é isso que acontece quando a gente está num lugar de maturidade real. O conformismo que a gente tanto teme, ele acontece quando a gente não tem ainda a consciência de que sim, podemos ser pessoas melhores, que sim, ainda tem lugares para onde a gente pode mirar, para que a gente possa ser melhor. Mas isso não impede que a gente já reconheça o tanto que já caminhou, que a gente já reconheça o tanto que a gente fez. Nesse nível, estar consciente daquilo que já fez, daquilo que já conquistou, em todos os passos que deu, é importante para que a nossa própria cabeça se estimule a ir mais. Percebe só o como que a gente fica quando a gente está num caminho de avançar, só que a gente mesmo fica com o olhar de que nada nunca é suficiente, de que sempre tem que fazer mais, de que sempre tem que ser melhor. A gente pode ser melhor, mas a gente precisa, para ser melhor, começar a reconhecer tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já conquistou. Quanto mais a gente conseguir cultivar internamente uma postura mais positiva, mais leve vai ser o caminho das nossas novas conquistas. Eu tenho lido um livro, que é esse daqui, vou mostrar para vocês. Poder versus Força. Não sei se vocês se lembram, mas recentemente eu falei aqui daquela tal da tabela das frequências vibracionais da consciência. É desse escritor aqui, o Dr. Hawkins. E ele fala, e é muito convincente, eu concordo muito com ele, que quando a gente está vibrando em altas frequências, quando a gente está vibrando no amor, na coragem, na alegria,
O nosso próprio campo vibracional ele vai estar em direção ao crescimento de uma forma muito intensa. A gente deixa de viver um crescimento forçado e a gente vive um crescimento onde a gente reconhece o nosso próprio poder e vai avante com esse poder em posse, nas mãos. Quando a gente não reconhece aquilo que faz, quando a gente não se dá o crédito pelas nossas conquistas, grandes ou pequenas, há uma grande possibilidade da gente estar neste lugar onde o nosso crescimento é muito forçado, muito sofrido, é muito doloroso. Quanto mais a gente consegue subir para essas altas vibrações, a gente vai conseguir realmente tomar posse desse poder e ir continuando o nosso movimento de crescimento, que é um movimento de crescimento com maior leveza. É claro que muitas vezes a gente vai precisar mergulhar profundamente no nosso ser para que a gente consiga perceber o porquê que muitas vezes é tão difícil para a gente viver este lado da gente que é o lado do poder, que é o lado onde a gente entra em conexão positivamente com aquilo que a gente é. Porque no caminho de elevar a nossa vibração, de se tornar uma pessoa mais positiva, a gente vai precisar olhar muitas vezes para pontos dolorosos que existem dentro da gente, que existem dentro do nosso sistema e que atrapalham a gente de avançar de uma forma mais leve diante da vida. Falando aqui para vocês, nem estava no planejamento daquilo que eu ia falar, mas tem já um ponto que, quando a gente olha de forma sistêmica, atrapalha muito a gente de viver este lugar do poder, do crescimento leve, do crescimento alinhado com aquilo que há de poder dentro da gente. Que é quando a gente olha para a história dos nossos próprios ancestrais, onde não havia essa consciência, onde se valorizava, era realmente o trabalho sofrido, o trabalho duro. Quem de nós não teve ou não tem a crença de que o trabalho é árduo? Até mesmo se a gente for olhar para a origem da palavra trabalho, que era tripalium, que é um lugar de tortura. Percebe só o quanto que exige um movimento interno da gente de expansão de consciência, a gente perceber que o crescimento de vida ele pode ser feito de forma positiva, sem tanto desgaste, sem tanto sacrifício, quando a gente se alinha ao nosso poder pessoal e manifesta este poder pessoal diante da vida. Confesso que isso tem sido um aprendizado muito grande para mim. Eu tenho internamente um processo que me leva a dar duro demais nas coisas, até nas coisas que não precisam. Contar para vocês, eu me lembro até uma vez, um primo meu, ele me viu lá no meu Instagram, acordando às 4h15 da manhã, às 3h45 da manhã. E aí um belo dia eu postando assim, ele fez um comentário que eu falei assim, nossa, isso é uma coisa a ser trabalhada. Ele falou assim, agora você pode se dizer um Ribeiro. E ele falou fazendo palhaçada, porque ele sabe o tanto que a nossa família valoriza esse sacrifício do acordar cedo. Esse sacrifício do fazer o algo difícil. Hoje para mim não é sacrifício acordar cedo, mas já foi, e na época que era, eu me orgulhava de me sacrificar acordando tão cedo para trabalhar. Então perceba que a falta de positividade, a falta de leveza no caminhar dos nossos processos, ela também pode ser algo sistêmico, que a gente vai precisar aprender a olhar, a respeitar quem veio antes, a deixar com eles a forma como eles puderam viver e avançar na vida deles, para que a gente consiga avançar da nossa forma, que pode ser sim uma forma mais leve. A gente pode sim construir mais do que os nossos antepassados de uma forma mais leve. Isso não vai tornar a gente nem maior do que eles, nem pior do que eles. A gente continua no nosso lugar de pequeno diante deles, de grandes diante da vida, tendo algo a contribuir com essa vida a partir do nosso poder interno, a partir daquilo que a gente tem para, de fato, fazer a vida crescer. Espero que vocês tenham compreendido esse vídeo, espero vocês num próximo e até mais.